Você percebe que parece que as pessoas cada vez mais só pensam em si mesmas? Hoje o que impera em nossa sociedade é o individualismo. As extensas jornadas de trabalho, o estudo, a vida em condomínios fechados, a violência das ruas, tudo parece contribuir para o isolamento. As pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, para as suas necessidades ou conquistas pessoais. Há casais que optam por não ter filhos, preferindo aproveitar melhor a vida, como dizem, com o número médio de filhos diminuindo, muitas crianças são criadas como o centro da casa, sem irmãozinhos ou priminhos que possam dividir a atenção ou os brinquedos. Nas grandes cidades, é cada vez mais comum avós e tios serem visitados apenas nas festas de fim de ano, ou vistos somente nas festas de casamento, ou no infeliz momento derradeiro em um funeral. Se nem mesmo as famílias estão imunes a essa tendência, onde estará o remédio para a nossa vida autocentrada? Leia comigo o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 11. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra bíblica para a glória, no Antigo Testamento, tem sua raiz no conceito de pesado. Daí o sentido figurado de imponente, honorável. Quando referente a Deus, designa a majestade que acompanha a presença de Deus, normalmente refletida nas suas obras. Quando os israelitas eles murmuravam pela falta de pão e carne no deserto, Deus prometeu que eles veriam a sua glória na provisão milagrosa de alimento caído do céu, conforme nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 16. O salmista, lá no Salmo 96, no Salmo 145 também, ele louva ao Senhor por sua glória expressa em suas poderosas obras de salvação de Israel. Impressionantes são os relatos de homens que tiveram uma experiência pessoal com a manifestação da presença do Senhor. Reflita, por exemplo, na ousadia que Moisés teve de ter para pedir ao Senhor que lhe mostrasse a sua glória. Deus não lhe concedeu o pedido, pois ele não sobreviveria a essa exposição direta da presença divina. Pelo contrário, Deus mostrou a sua bondade lá em Êxodo 33. Não menos ousado foi Pedro, que apesar de apavorado com o mar bravio, pediu para ir ao encontro do Senhor Jesus, que andava gloriosamente sobre as águas. Glorificar a Deus em nossos lares, ou seja, pedir que Deus permita que a gente manifeste em nossos lares a sua glória, vai exigir atitudes com esse mesmo tipo de ousadia muitas vezes, porém cheia de temor. Porque Deus é glorioso e nós precisamos começar a enxergar a sua glória presente em nossa vida, presente na nossa existência. Deus ele se manifesta gloriosamente com sua bondade diariamente na nossa vida. Às vezes a gente que esquece de enxergar. O Senhor ele nos mostra a sua glória em sua palavra. E é lá que precisamos fixar os nossos olhos, porque aquilo que cremos a respeito de Deus vai determinar como vivemos a nossa vida no dia a dia. A glória de Deus é um tema muito abrangente na Bíblia, mas nós podemos começar com uma visão tríplice de sua glória, pensando nos temas da criação, da queda e da redenção. Há o sentido mais geral da manifestação da glória divina que é vista nas obras de criação.
Como exemplo, podemos ver a sua glória ao observarmos a imensidão dos céus e a ordem perfeita da natureza. Nesse caso, a glória é, por assim dizer, indireta, já que a imponência da criação repete, em alguma medida, a imponência do seu Criador. Se a glória de Deus é representada pela luz de sua presença, então o primeiro ato criativo foi uma manifestação gloriosa. A luz foi a primeira coisa que Deus ordenou à existência na Terra, onde a Terra naquele momento estava em trevas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, conforme o relato de Gênesis capítulo 1. Naquele momento, o poder da palavra de Deus rompe a escuridão e lança luz no mundo, de fato. Ela ainda continua fazendo isso. A palavra de Deus resplandece em nossos corações com a luz do conhecimento da sua glória na pessoa de Jesus, conforme Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 4. A glória do Criador também se manifesta no próprio ser humano, que era a coroa da sua criação. Criados em imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher tinham um reflexo da glória de Deus em si mesmos. Adão e Eva pecaram, e a escuridão do mal entrou no mundo. Contudo, em vez de deixar o ser humano naquela condição miserável, Deus resolveu penetrar as trevas do pecado com a luz da sua glória, indo até o jardim. O casal rebelde se esconde, pressentindo que não poderiam subsistir de fato na presença gloriosa, e estavam corretos, porque o pecado nos tornou a todos destituídos da glória de Deus, conforme nos fala Romanos capítulo 3. Deus, porém, não estava ali para destruí-los, mas para lhes garantir sobrevivência e, para além disso, prometer salvação. Essa promessa de salvação iluminaria a história humana no decorrer de todo o Antigo Testamento. À medida que vemos manifestações nos relatos bíblicos do Antigo Testamento do brilho da presença do Senhor no meio do seu povo. Na época do Êxodo, por exemplo, ela apareceu no espetáculo de luzes e sons na entrega da lei de Deus a Moisés no Monte Sinai, na nuvem, na coluna de fogo que acompanhava Israel no deserto e na fumaça que encheu o tabernáculo. Por meio do pacto, o Deus Santo habitou com sua glória no meio do seu povo. Santificou esse povo pecador. Apesar de pecadores, nós também vivemos na luz de sua presença gloriosa, da sua presença santificadora. Na plenitude do tempo, Deus cumpriu a sua promessa de salvação enviando seu Filho para resgatar os pecadores para a sua glória. Quando Jesus veio ao mundo, a mesma luz gloriosa que havia rompido as trevas na criação se fez presente entre os homens. A sua glória se mostrou em cada cura, em cada milagre, em cada ensinamento, durante todo o ministério de Jesus, bem como em um momento especial, quando Jesus se transfigura na presença dos seus discípulos, e ali aparecem com ele, ao seu lado, Moisés e Elias. Todavia, a glória do Salvador se mostrou de maneira inédita na sua morte, ressurreição e na sua ascensão. Quando o Senhor da glória foi crucificado, os céus se recusaram a dar a sua luz. Contudo, por sua morte, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, indicando a abertura do caminho pelo qual os pecadores que nele creem podem se achegar ao trono da glória de Deus. Seu corpo foi colocado em um túmulo, mas as trevas da morte jamais poderiam reter sua luz, e ele ressuscitou dos mortos com seu corpo de glória. Por fim, Jesus ascendeu aos céus, retornando ao seu estado glorioso, à direita de Deus Pai. Com essa visão panorâmica da glória de Deus, nós precisamos pensar, observar como essa glória afeta a nossa vida familiar.
Foi a glória do Senhor no tabernáculo que capacitou Moisés a suportar as agruras do deserto e as murmurações de seus compatriotas. Foi o vislumbre da glória de Jesus que levou Pedro a dar o passo de fé para fora do barco. E é a expectativa da manifestação gloriosa de Cristo na sua vinda que nos capacita a morrer para as coisas carnais e a buscar as coisas lá do alto, onde Ele vive em glória. Nosso conhecimento da glória majestosa de Deus é o que vai determinar nossa resposta para todas as demais situações da vida. Não se trata de provocar uma resposta emocional às questões da vida, mas de uma resposta de fé. A cada situação, a nossa fé precisa contemplar a glória de Deus para se manter ativa, real, com o pé no chão. A nossa fé, a nossa vida de fé, ela não é uma vida fictícia, uma vida de um mundo fictício, um mundo fantasioso, mas é uma fé que é nos dada por Deus para viver a vida real como ela é. Especialmente quando nós enfrentamos dificuldades graves. Somente o conhecimento da glória de Deus nos fará voltar nosso olhar dos problemas para o Senhor. De onde vem o socorro, conforme a Bíblia nos ensina. Além disso, uma visão da glória de Deus vai produzir em nossas famílias certos valores. E conforme as famílias da comunidade pactual, a igreja, o corpo de Cristo, a família de discípulos e discípulas de Jesus, forem cultivando esses valores, surgirá com certeza uma cultura comunitária baseada em graça e amor. Esses valores certamente serão contraculturais, porque glorificarão a Deus numa cultura que exala somente o eu. Um exemplo da atitude gerada pela contemplação da glória de Deus nos é apresentada na vida de João Batista, o primo de Jesus, quando ele disse sobre Jesus, lá em João capítulo 3, convém que ele cresça e que eu diminua. Se a glória do Senhor for o centro de nossos interesses e o foco do nosso coração, reconheceremos que tudo em nossa vida deve servir para promovê-lo. Somos apenas mordomos daquilo que nos é confiado. E como bons despenseiros, conforme nos diz Pedro, devemos administrar nossos bens, dons, tempo, de maneira tal que glorifique o nosso Senhor. Esse é o princípio bíblico chamado de mordomia. Precisamos aprender com a Bíblia como este princípio, então, pode ser aplicado à vida familiar. Vejamos alguns exemplos práticos de situações familiares em que a mordomia bíblica para a glória de Deus se aplica. Quando uma criança demonstra uma habilidade para alguma atividade, ensine essa criança a ver isso como dom da graça, de maneira que o coração dela se enche de gratidão e ela se sinta compelida a desenvolver sua capacidade não de maneira egoísta, mas sim que beneficie a outros e engrandeça ao Senhor. Os cônjuges devem ver um ao outro como dons de Deus, com suas características e história, incentivando um ao outro a alcançar seus objetivos potenciais e nunca permitindo que as suas próprias inseguranças se tornem obstáculos ao crescimento do outro. Cada membro da família deve ser visto individualmente e aquilo que diferencia uns dos outros deve ser celebrado como demonstração da riqueza do Senhor, eliminando as tentativas de moldar os demais, sejam cônjuges ou filhos, de acordo com o gosto pessoal alheio. Os bens adquiridos jamais podem ser tidos apenas como merecido fruto do esforço próprio, mas como propriedade do Senhor. Portanto, a doação deve ser um hábito natural em nossos lares. Por exemplo, ensine os seus filhos, suas crianças, desde cedo, que elas podem doar um brinquedo usado a cada brinquedo novo que ganhem, e exercitando em favor das famílias carentes da igreja, da própria família ou da cidade. Os idosos têm sua longevidade pela generosidade divina, e sua presença também é dom de Deus para a família. Por isso devem receber todo o cuidado que já não podem ter por si mesmos. Você tem cuidado bem dos seus idosos? Tem cuidado bem daqueles que cuidaram de você durante toda a sua vida?
Até a própria casa ela pode ser afetada pela mordomia, por meio da hospitalidade. Ao receber visita de vizinhos, amigos, irmãos da igreja, para um tempo agradável de conversa, para tomar aquele gostoso café, ao compartilhar uma refeição, um jantar, um almoço com outras pessoas, ou ao abrigar alguém que está sem uma casa para morar. Essa é uma pequena lista de sugestões práticas da mordomia familiar. Temos aqui apenas um bom começo, mas a verdade é que viver para a glória de Deus é um projeto fascinante que envolve a totalidade da vida. Você poderá pensar em outras ideias. Somos mordomos da graça de Deus e ela é multiforme. Por isso, há muitas formas diferentes de viver para a glória de Deus. Provavelmente já ficou evidente que manifestar a glória de Deus na família não é assim tão fácil. Por que deveríamos nos esforçar para viver desse modo? Porque tudo que somos e temos pertence àquele que é glorioso. E nosso propósito maior aqui na Terra é refletir a glória dele. Deus é o Senhor de toda a glória e nós somos pecadores. Mas por sua graça, ele não nos apartou completamente da sua presença gloriosa. No decorrer da história, ele tem manifestado sua glória à humanidade, mas foi em Jesus Cristo que sua glória desceu à terra e habitou entre nós com graça e verdade. Por meio dele, nossa vida e nossas famílias podem ser reflexos da glória do Pai, manifestando sua presença e bondade aos nossos irmãos e a outras pessoas que ainda não o conhecem. Observe em sua própria vida e contexto familiar como você pode ser um agente da expressão da glória de Deus na vida cotidiana e nos seus relacionamentos, dentro de seu lar e outros ambientes também que frequenta. Coloquemos em prática essa bênção, que é viver para a glória de Deus, que Ele mesmo nos permita compartilhar, como discípulos de Jesus, da sua glória aqui na terra. Todas essas ações elas devem brotar de uma visão bíblica da glória de Deus, e elas precisam ser traduzidas em valores que devem ser centrais em nossas famílias. Portanto, o primeiro passo é conversar, refletir e orar sobre isso em família, procurando discernir como o princípio da mordomia pode ser exercida para a glória de Deus em cada área da nossa vida familiar. Precisamos cada dia mais nos conscientizar pela Bíblia de que o nosso lar e nossas vidas, coletivamente e individualmente, foram criadas por Deus para serem morada dele, para a sua glória. Que a sua casa e a minha, a sua família e a minha, sejam de fato morada de Deus.